Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma homilia, mais uma pregação em nome de Jesus, nesse período aí de dificuldade, de pandemia. Que Deus nos abençoe. Vamos ler um texto que está em Mateus 26, de 47 a 54, para a gente, à luz da Bíblia, entender um pouco do momento em que a gente vive. A gente mudou um pouco a rotina da pregação da gente estava seguindo o Velho Testamento, em 2 Samuel e Mateus. Esses dias aí a gente está fazendo pregações assim avulsas, depois a gente volta à rotina da gente. Vamos ler o texto? Leia o texto, por favor. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Pula lá para os 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainhe a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Amém. Nós temos um episódio da Bíblia, inclusive até procurei uma imagem, não achei. Um dia nós vamos fazer o teatrinho e vamos andar, quase terminando a casinha deles. É um episódio que aconteceu. Jesus estava próximo à Via Cruzes, a última semana dele. Isso aqui está dentro da Semana Santa. E Jesus foi para o monte orar depois da ceia. E os soldados vieram, Judas traiu Jesus, foi lá, o beijou e tudo. E a hora que um dos discípulos de Jesus, aqui não fala, mas é Pedro, que viu aqueles soldados, a reação dele foi o quê? Reagir. Não vai prender Jesus. Era Pedro. E ele tira a espada e corta uma orelha do soldado. Jesus põe a orelha, um milagre, a orelha se restitui. E Jesus disse assim, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Se você usa de violência, você morrerá de violência. Isso é uma natural, a lei da reciprocidade que a gente falou. E Jesus vai dizer assim: você não sabe que eu poderia chamar os anjos do céu aqui e lutar por mim? Eu tenho que cumprir isso, Eu vim para que cumprisse isso. Mais tarde a gente vai ver isso. Então, é um episódio que aconteceu de alguém tentando resolver as coisas pela violência. Você conhece alguém que quer implantar a vontade de Deus pela imposição? Pela violência? Não quer seguir a Deus, malandro, tem que ser assim, A gente ouve muito isso, Então, boas pessoas, boas intenções, mas pela uma regra muito rígida. Certo dia eu estava lendo uma reportagem de um correspondente alemão, e ele dizia assim, que um certo político, ele era radical e estava sendo apoiado por uma seita. Eu não diz nem que é seita religiosa, uma seita. Quer dizer, está lá na Alemanha. E aliás, isso está no mundo inteiro. E eu fiquei pensando isso, que seita seria essa? Quem são essas pessoas? Ele não especifica. Ele é apoiado por uma seita. E outro dia, uma pessoa chegou para mim reclamando. Olha, eu estou muito contrariado. O que foi? Uma pessoa está me atacando muito pelas redes sociais. Como assim? Mandando vídeo e não sei o que. Eu estou meio chateado.
Aí eu pensei, será que eles seriam da seita? Não sei. Vamos ver à luz da Bíblia se a gente entende um pouco isso, né? Ver não, nós vamos entender isso em nome de Jesus. O tema da nossa homilia é zelote ou cristão sincero. O próprio tema já está dizendo, dando caminho aí, zelote ou... Nós vamos fazer um estudo um pouco sobre o zelote, os zelotes na Bíblia, né? A gente vai ver a sua origem, o que aconteceu com eles. Então, zelote quer dizer, significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. Então, é uma coisa boa, concorda? Então, o que significa zelote? Alguém que zela pelo nome, vamos falar junto? Alguém que zela pelo nome de Deus. Ótimo até aqui, né? Alguém zeloso, tá? Cuida do nome de Deus e quer defender o nome de Deus. Um dos episódios que nós vamos ver assim, que deu origem a essa ideia de zelote, nós vamos ver lá em Números 25 e Salmo 106:30, que vai mencionar sobre o mesmo, né? Nós vamos ver Finéias, né? Está em Números 25. A história de Finéias é uma história assim, de um período que os judeus estavam no deserto com Moisés levando ele. Aí chega um tempo que os israelitas começam a relacionar e fazer amizade com os cultos e tendo caso e namorando com as estrangeiras. E Deus fala para Moisés, pega esse pessoal rebelde que está adorando outros deuses e tem relação com os estrangeiros, né? E mate-os. Deus que falou. E Deus deu uma praga, né? Jogou uma praga. E Moisés começou a reunir o povo, e chega um episódio lá, que tinha um judeu, e esse judeu estava, israelita, ele estava na barraca dele, que estava a barraca no deserto, com uma estrangeira. E Finéias, que era da família de sacerdote, fica irado com aquilo, pega uma lança, entra dentro dessa barraca e crava essa lança no judeu, que atravessa o judeu e a estrangeira. Mata ela. E Deus diz a Moisés, Finéias é uma pessoa que cuida do nome de Deus, zeloso. E um mérito muito grande que ele fez, a sua família será sacerdote perpetuamente, pelo que ele fez. E por causa dessa atitude dele, as pragas vão ser cessadas. Então, com essa praga morreram 24.000 pessoas. E cessou. Então, essa atitude de Finéias, não vou dar adjetivo para ela, mas fez com que a praga fosse cessada. Era uma ordem, estava cumprindo o mandado de Deus, e Deus o elogiou. Então, nós estamos aqui no Velho Testamento. No período intertestamentário, que é o período ali do Velho Testamento e Novo Testamento, um período mais ou menos de 400 anos, houve um problema, Matatias, Macabeus, então houve um estrangeiro que chamava Antíoco IV Epifânio. Esse sujeito foi um sujeito radical, uma hora eu vou tirar para falar sobre ele, né? E ele esse estrangeiro, ele foi um horror. Então ele tentou, dentro de Israel, acabar com o judaísmo, acabar com a lei de Deus, né? E Matatias foi que combateu ele, foi muito radical e eliminou e tudo, e conseguiu libertar o povo. Nós estamos estudando para ver se entende os zelotes. Nós vamos chegar lá nos zelotes aí. Nos séculos, depois de Cristo, no ano 6, já é no Novo Testamento. Surgiu uma seita, né, fundada por Judas, o Galileu, chamada Zelote. Surgiu isso com a mesma ideia de libertar o povo judeu. E eles se revoltaram contra Israel pagar tributos a Roma. Então esse cara... Então era uma seita assim, como vou falar assim, política,
política religiosa, vamos falar assim. Então eles eram contra que pagasse tributo a Roma. Que isso era uma traição contra Deus, o verdadeiro rei de Israel, que a nação de Israel era a nação de Deus e não podia ser escravo. Então tinha aí um fundo político e um fundo religioso. Então esses período, eles começam a ficar fortes dentro de Israel, né? Começam a fazer discípulos. E eles eram muito radicais. E eram muito agressivos. E chegou um ponto ali, no século I, de 66 a 70, eles se rebelaram para valer, já conseguiu mais gente contra o governo romano. Né? E o que Roma fez? O que Roma fez? Destruiu Israel. Aquela profecia que Jesus, grávidas, né? Chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra, essa é a profecia. Então no ano 70, né? Roma ataca Israel, destrói o segundo templo, não fica, aquele muro lá das Lamentações é dessa época que derrubou, né? Tem até um estudo lá sobre aquele muro, e descobriu outra coisa sobre aquele muro. Então a gente fala assim que foi a primeira guerra judaico-romana. E com esse negócio de Roma vir destruir Israel e tudo, eles fugiram. Os zelotes fugiram. Eles fugiram, né? E foram para outra cidade. E os zelotes fugiram de Jerusalém para Massada. Aí eles ficaram lá em Massada. Aí os judeus foram lá, destruíram as fortalezas lá, os muros e tudo. E eles viram que estavam em grandes apuros. Eles eram tão radicais que eles, para não serem mortos pelos romanos, nem sido capturados, o que eles fazem? Em conjunto, coisa trágica, eles se matam, suicídio. Então foi um suicídio coletivo, uma coisa horrível. Então os zelotes se matam. Então José, que é um historiador que vai narrar isso, né, diz assim, coisa boa deles não, né? José falava que eram pessoas vis, mas que aquela destruição de Jerusalém, que era profetizado por Jesus, eles foram o grande causador. Nós vamos ver aí depois, isso aí foi, né, 586 por aí. Em 722, o reino do sul cai, mais ou menos pela mesma atitude, se rebela contra Nabucodonosor e Deus fala para não se rebelar. Bom, isso é outra história. Na verdade, os zelotes, eles tinham boa intenção, mas usaram o quê? O método errado. A intenção deles não era ruim. Israel pagar imposto para Roma é certo? Não é certo, né? E em Mateus lê para mim Mateus 7:2, Fernando. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, com o juízo que você julga as pessoas, você vai ser julgado. Como você mede as pessoas, você vai ser medido. Isso aí. Eles eram violentos, morreram de uma maneira violenta, né? Em Mateus 26:52 diz assim, vamos só ler o final, B. Os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Jesus disse aí para Pedro, nesse texto que a gente leu. Você lançou mão da espada, é violento, você vai morrer pela violência. Né? Está em Mateus 26:52. Em Gálatas 6:7 vai dizer assim, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. O que você semeou? Violência? Vai colher violência. Não se engana, não. Deus não deixa se escarnecer, vai falar isso antes. Deus não se deixa passar por idiota, ser criticado. Isso é bíblico, eu estou lendo Bíblia.
Isso são fatos, o texto bíblico que eu estou lendo é fato histórico. Isso aí você não tem como mudar, não. Lê lá no Google, lá no livro que você tem sobre os zelotes, que você vai ver isso aí. Né? Eu não criei da minha cabeça, não. Jesus tinha um discípulo que era zelote. Tinha ou não? E quem que era? Pedro. Nossa. Pedro era zelote. Nós vamos ver em Lucas 6,12, e Simão, chamado Zelote. Simão é Pedro. Pedro é um subtítulo, quer dizer pedra. Simão Pedro. E ele chamado. Lucas 6,15 vai chamar Pedro de Zelote. Em Atos 1,13, vai falar Simão ou Zelote, classificando Zelão como Zelote. Então esse radicalismo dele, cortar a orelha do soldado, já era uma atitude dos zelotes mesmo. Poxa, eu não vou deixar por menos. O temperamento de Pedro era terrível, né? Lê para mim Lucas 22:32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. Esse confirma pode ser anima, fortaleça, né? Confirma teus irmãos. Então Jesus diz assim: ó Pedro, eu orei para Deus para sua fé não caia, porque ele era muito temperamental, e você, quando converter, né, fortaleça seus irmãos, anima, confirma, né? Quer dizer, o que Jesus disse? Pedro, você não é convertido. Mas ele era zelote. Então, concluindo, os zelotes não eram convertidos. Se Pedro era zelote e Jesus falou que ele ia ainda ser convertido, não era convertido. Sinto muito. É a Bíblia. Paulo de Tarso. Muito bom. É um texto longo, eu não vou ler tudo, que já correu muito tempo. Paulo, a gente vai ver a vida de Paulo, que em Atos 22, 3, 4, Gálatas 13, Atos 21, 20, que apóstolo Paulo era um grande perseguidor da igreja, e ele se converteu. Ele era uma atitude de zelote. Ele queria defender a causa de Deus, e os judeus eram inimigo para eles, os judeus, né? A seita do caminho era chamado, os cristãos, a seita do caminho, e ele matou muita gente, arrastava pela rua mulheres, crianças, era um horror. Paulo era agressivo, e ele se converte. Lembra da história que ele cai lá do cavalo, né? Não fala cai do cavalo, mas a gente entende isso, que ele cai e fica cego, e ele se converte. Aí Ananias, o discípulo Ananias, vai orar por ele, e Deus diz para Ananias: eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então está em Atos 9,16. Então Deus ia mostrar, falou para o discípulo Ananias, que Paulo ia ter outro caminho, ele ia sofrer em vez de atacar. E apóstolo Paulo, em 2 Coríntios de 11, 22, 28 e 30, ele vai narrar o sofrimento dele. Ele vai narrar o sofrimento dele. Então ele vai falar que em prisões, trabalhos, perigo de morte, recebi de judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens, perigo de rios e tal, e vai seguir em perigo do mar, trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes fome, frio, sofreu muito. Então foi diferente. Antes dele ser cristão, a atitude de zelote, ele era um perseguidor. Quando ele se converteu, ele passou a ser o quê? Perseguido. Bom, nós vamos ver que Jesus, né? Lucas 9, 22, eu pus aí, Fernando? Pois. Lê para mim. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém.
Se nós somos cristãos, nosso líder é quem? Cristo, Jesus. Né? Cristão, Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado. Então, Jesus disse assim, ó, convém, né, que o Filho do Homem, o quê? Seja o Filho do Homem padeça muitas coisas, sofra muitas coisas, humilhação, seja crucificado, e fala assim, e seja rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava prometendo, como líder da igreja, como o que nós vamos seguir, que ele ia sofrer, e que ele veio para sofrer, que era necessário que isso acontecesse. Então o que nós vamos chegar assim, mas Jesus já não veio para que tivesse vida em mudança, e que negócio é esse de sofrimento? Não é para a gente por ordem, e a gente fica assim, né, sem compreender, como também quando alguém prega a teologia da prosperidade, fala, que líder é esse que morre de uma maneira humilhante e triste? E o apóstolo Paulo, que é o maior teólogo da igreja, vai morrer lá em Roma, né, sofre do jeito como eu li. Pedro, né, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E esses são os cristãos. Esse é o cristianismo. E vamos ler a conclusão. Os zelotes queriam impor a vontade de Deus pela violência, e o cristão sincero sofre violência ao fazer a vontade de Deus. Vamos falar todo mundo junto? Os zelotes queriam impor a vontade de Deus pela violência, e o cristão sincero sofre violência ao fazer a vontade de Deus. Há uma diferença aí. Eu sou um zelote ou um cristão sincero? Eu sou da seita dos cristãos sinceros ou eu sou zelote? Responda você mesmo. Vamos fazer oração, né? Com todo mundo junto. Oremos. Pai de amor, manso e suave, em nome do teu Filho Jesus, transforme meu coração de zelotes, agressivo e maldizente, em um coração de cristão sincero, manso, amoroso e que respeita as diferenças, e que eu siga o exemplo de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Muitas vezes ela vem em confronto ao que a gente pensa, porque muitas vezes nós achamos, Senhor, que é pela força e pela violência, mas não é, Jesus. Quantas vezes nós somos violentos com os filhos, com as pessoas, por não seguir o teu caminho? Achamos, Senhor, quantas vezes fomos duros com palavras, e como vimos anteriormente, é o teu Espírito que revela a verdade. O Senhor ensina-nos a ser mais mansos, ensina-nos a ser mais amorosos, a compreendermos aqueles que pensam diferente de nós, amarmos os diferentes, Jesus. Ensina-nos a amar, ó Senhor, os que são ladrões, o que são, ó Senhor, os pederastas, né? O Senhor ensina-nos a amar os pedófilos, coisas assim que a igreja condena. O Senhor ensina-nos a amar o ladrão, o corrupto, que tem um coração amoroso, Jesus. E que pensamos que não é matando, ou Senhor, que não é agredindo, que não vamos resolver, mas é pelo amor, Jesus. Dê um coração bom, Jesus. Ensina-nos, Senhor. Abençoa aqueles, ó Senhor, que têm agredido as pessoas. Ó Senhor, em nome de Deus, ó Senhor, dê compreensão para elas, ó Senhor, que nós somos cristãos, nós não somos zelotes, que preservamos a vontade de Deus pela violência. Que essa palavra venha de encontro aos corações. E que ela modifique, Jesus. Nós somos todos irmãos. Nós estamos todos padecendo, Jesus. Nós estamos todos angustiados. Não é tempo de guerra. É tempo de unirmos, mesmo à distância, mas unirmos no coração e no pensamento, para que tenhamos paz e resolvemos esse problema tão grave, Senhor,
que tem ceifado, parado a economia, tem agredido o mundo, Pai, tem misericórdia de nós. Quero por cada um na tua presença, os que sofrem, os que precisam de um milagre, estão com problema financeiro, de emprego, doença na família, problema com os filhos, problemas com os casais. O Senhor, alguns lugares enchentes, seca, tanto problema no mundo, refugiado, que o Senhor tenha misericórdia dos que sofrem, Pai. Que possamos ser amigos, ajudar aqueles que estão próximos de nós. Quero por tudo na tua presença e agradecer em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém, Jesus. A bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém.